Olá, eu vou agora fazer uma aula sobre exame físico do idoso. Sou professora Daniele Pessoa Lima, professora da Unifor, da disciplina de Habilidades Médicas 3. Começando pelo ambiente. Eu preciso ter um ambiente acolhedor, seguro e de acessibilidade para o paciente idoso. É interessante que esse ambiente seja bem iluminado, bem arejado. A iluminação solar é a de preferência, mas se não for possível, que pelo menos tenha uma boa iluminação. Eu preciso me preocupar com a organização dos móveis, de forma que eu permita que o paciente possa se deslocar adequadamente dentro do ambiente, sem risco de tropeçar e sem risco de queda. Sempre lembrando que o idoso tem dificuldade de perceber diferença de cores, diferença de profundidade. Então, os limites e degraus têm que estar assinalados com cores mais fortes, como a cor amarela ou uma cor vermelha. Eu preciso que as cadeiras sejam firmes, cadeiras firmes no solo, não cadeiras de rodinha ou cadeiras que possam facilmente, ao paciente tentar sentar, se deslocar e ele cair. Eu preciso deixar esse paciente bem na minha frente durante a anamnese, para que ele seja o foco da consulta. Eu tenho que me preocupar no exame físico como o paciente vai conseguir sentar na maca, deitar-se. Então, eu tenho que me preocupar com a segurança dele sentar nessa maca. É interessante que a maca tenha um pouco de elevação para ele fazer o decúbito dorsal. Muitas vezes o paciente tem uma cifose ou tem uma limitação de mobilidade e uma maca totalmente reta vai ser inadequada para que esse paciente se deite. Então, muito cuidado para não haver acidente dentro do ambiente de avaliação. É interessante que eu tenha como fazer a higienização das mãos nesse ambiente. Então, eu preciso de uma pia com um detergente, um sabão ou álcool gel para que haja a higienização. O exame físico é necessário no idoso. Ele deve ser feito de uma forma mais minuciosa possível, completo. Eu tenho que estar atenta para condições que talvez limitem a realização desse exame. Por exemplo, o paciente que chega muito agitado, num quadro de delírio, ou o paciente que está no estado grave durante a consulta. Nesses casos, é lógico que eu vou precisar priorizar os problemas que trazem risco de morte e terei que tomar intervenções mais rápidas. Fora essas situações, eu vou tentar fazer o exame físico da forma mais completa possível, dentro da necessidade do paciente, dentro daquilo que eu já evidenciei também na anamnese. Eu preciso priorizar o conforto do paciente, né? E tentar gerenciar o tempo, né? O tempo com os familiares. E pode até ser necessário que eu faça essa avaliação dividida em 2 momentos, dependendo do tempo que já foi gasto e do cansaço do paciente. O exame físico se inicia no momento que o paciente entra no consultório ou no momento que ele se levanta da recepção para entrar no consultório. Então,
eu já preciso avaliar como esse paciente se levanta, como que ele anda até chegar ao consultório, como que ele se senta. Então, eu já estou avaliando a mobilidade desse paciente, eu já estou avaliando se ele precisa de ajuda para deambular, a força que ele tem para se levantar, o equilíbrio dele. Mais uma vez, acomodar o paciente numa cadeira segura. Eu tenho que ter cuidado para não tratar o idoso de uma forma muito protetora, exageradamente. Então, eu tenho que estar atento para ver o que eu preciso ajudar para dar segurança ao paciente, mas ao mesmo tempo deixá-lo fazer aquilo que ele consegue fazer. Como eu já falei, é levar a cabeceira da maca e na hora do exame físico, eu preciso proteger a intimidade do paciente, mas é interessante que o paciente use o mínimo de roupas possível, né? Se houver alguma bata que ele possa utilizar, limpa, né? Que seja para cada paciente, melhor ainda. Ou então deixar o paciente com as roupas dele íntimas. Eu tenho que me atentar para todo o instrumento necessário para o exame físico. Então, é interessante eu ter uma balança, uma fita métrica. Posso avaliar na fita métrica a circunferência da cintura, do quadril, fazer relação cintura-quadril, circunferência do braço, vou avaliar aí também uma reserva de gordura e também para eu fazer a adaptação do esfigmomanômetro, a circunferência da panturrilha, que é uma medida extremamente importante para eu avaliar a massa magra desse paciente. Um abaixador de língua, a lanterna, tanto para avaliar as pupilas, como também para ver a elevação do véu palatino e as amígdalas e úvula. Martelo, para avaliar os reflexos profundos e superficiais. O estetoscópio para a ausculta, o esfigmomanômetro para aferição da PA. O termômetro. Pode ser interessante uma lupa para avaliar lesões de pele, agulha e algodão para avaliar sensibilidade, o diapasão para avaliar sensibilidade vibratória e também para se fazer teste de Weber e de Rinne na avaliação do nervo oitavo par craniano, né? Nervo auditivo. Um otoscópio, caso o paciente venha com uma história de dor auricular, otorreia, otorragia, ou então uma perda da acuidade auditiva aguda, de repente esse paciente tem um cerúmen impactado. O oftalmoscópio, para avaliar fundo de olho, principalmente em pacientes com cefaleia ou alteração do nível de consciência, para descartar um edema de papila. E o rinoscópio, para avaliar uma sinusite, um pólipo, um epistaxe. O ambiente de avaliação desse idoso é bem variável. Tanto é possível que o paciente venha independente, com sua deambulação, equilíbrio e mobilidade totalmente normais, que ele chegue sozinho na consulta e que não tenha nenhuma dificuldade durante a avaliação. Mas existem pacientes que estarão internados e eu terei que avaliar esse paciente no ambiente hospitalar, ou ele pode estar num ambiente institucionalizado e eu vá até ele e sua mobilidade seja difícil, eu preciso avaliar ele numa cadeira maior ou na própria cama. Então, vai depender da circunstância do paciente. Vamos começar falando da postura do paciente. Então, com o envelhecimento, há uma tendência da postura do idoso ficar mais curvada. Então, a gente vê aqui pelo desenho do slide que um paciente com 50 anos está com uma postura bem mais ereta comparada com um paciente com 90 anos.
né? Então a gente percebe aqui o pescoço do paciente mais flexionado para frente, a cabeça, o centro de massa desse paciente está mais deslocado para frente. Nós temos aqui o cotovelo mais flexionado. A gente consegue perceber também que esse paciente tem os membros mais finos, né? Os braços e as pernas mais finas. O joelho também está um pouco flexionado. Geralmente há um achatamento do arco plantar. Então, o paciente com envelhecimento, ele perde altura, né? Lógico que essa perda de altura, ela é em torno de 1 a 2,5 centímetros por década, a partir dos 40 anos. Quando há uma perda de altura maior do que isso, a gente tem que suspeitar de fraturas de vértebra. Mas os discos também são menores, né? Então, há uma perda da altura do paciente. E, lógico, como eu já falei, há também uma perda de gordura nos membros, os membros ficam mais finos e há uma tendência de adiposidade central. A marcha também modifica com o envelhecimento. Então, na marcha do idoso, há uma flexão maior dos cotovelos, da cintura e do quadril. Isso pode ser justificado pela alteração de postura do paciente, né? Esse centro de massa mais para frente. E também a menor mobilidade das articulações. Então, na marcha do idoso, há uma diminuição do balanço dos braços. Os braços ficam mais próximos ao tronco e se movimentam menos. O idoso, para andar mais rápido, ele, ao invés de aumentar a largura do passo, que é o que o jovem faz, ele aumenta o número de passos, porque a largura do passo também diminui. Então, o idoso, ele tem uma postura mais fletida para frente e tem uma marcha com mais passos e a largura dos passos menor. Cuidado para não atribuir uma doença de Parkinson a essa marcha. Então, existem essas alterações, mas na doença de Parkinson isso está bem mais evidente. Então, na doença de Parkinson há uma bradicinesia e uma rigidez que também provoca uma marcha de pequenos passos e uma mudança de direção em blocos. E também o centro de massa voltado para frente. Então, só que na doença de Parkinson eu tenho que evidenciar a bradicinesia, mais outros sintomas parkinsonianos que podem ser o tremor, a rigidez do tipo roda denteada e mais adiante a instabilidade postural. Então, primeiro tópico da avaliação é a avaliação do estado geral. Então, eu vou descrever se o paciente está com estado geral bom, regular ou ruim, como em qualquer exame físico. Vou descrever o nível de consciência do paciente, se ele está alerta, se ele está cooperativo, se ele está agitado, se ele está sonolento, comatoso. Vou avaliar a hidratação do paciente. Nesse aspecto, eu tenho que me atentar aqui, com o envelhecimento, as mucosas ficam mais secas. Então, o paciente tem o olho menos úmido e também, ao avaliar a boca desse paciente, eu posso perceber menos saliva. Então, eu não posso me basear apenas nas mucosas para avaliar a hidratação do idoso por conta dessas alterações do envelhecimento. O turgor da pele também fica diferente com o envelhecimento. Então, o paciente tem a pele mais ressecada. É muito comum o idoso ter uma xerose na pele. E também a pele vai ter mais pregas, porque há uma diminuição da espessura da derme. Então, a derme ela fica mais fina, os vasos ficam mais próximos da epiderme, por isso que o idoso tem equimoses com traumas bem menores. E a epiderme fica mais ressecada. Então, isso tudo dificulta eu avaliar a hidratação pelo turgor da pele. Então, os melhores parâmetros para avaliar a hidratação, o nível de hidratação no idoso são
Os vasos sublinguais, eu vejo se esses vasos estão cheios ou se estão finos. O turgor do globo ocular, então eu vou palpar o globo ocular, avaliando a face do paciente. Então, eu posso encontrar uma face típica de alguma doença, como uma face mixedematosa, de um hipotireoidismo, de um parkinsoniano, uma face doença de Cushing, ou uma face atípica, né? Então, sempre no exame físico a gente descreve se há alguma alteração de face típica. Nas medidas antropométricas, é interessante a gente avaliar peso, altura, calcular o IMC. Lembrando que o IMC do paciente idoso é diferente, o IMC normal é de 22 a 27, por conta da alteração corpórea do idoso, na qual há uma diminuição da água corporal total, há uma diminuição da massa magra, e isso inclui massa muscular e massa óssea. Avaliação da circunferência da cintura, posso fazer avaliação também do quadril e ver a circunferência cintura-quadril. Interessante eu acrescentar que muitas vezes em pacientes grandes idosos com mais de 80 anos, a circunferência cintura-quadril não tem o mesmo impacto do que nos pacientes mais jovens, por conta da própria alteração de composição corpórea. Há um aumento da cintura do paciente, o paciente tem um acúmulo de gordura em região de abdômen, e essa cintura e quadril não vai ter uma distância como tem no indivíduo mais jovem. A circunferência da panturrilha é extremamente importante para avaliar reserva muscular. Então, na avaliação de pele e mucosas, eu vou ver alterações típicas do envelhecimento. Como eu já falei, há um afinamento, uma diminuição da espessura da derme. A epiderme pode estar mais ressecada. Por conta dessa derme mais fina, há uma visualização maior de vasos e principalmente a evidência de mais equimoses. Posso ver também alterações da pele resultantes da ação ambiental. Então, o paciente tabagista, ele terá mais alterações de envelhecimento cutâneo. Então, a pele ela tem um envelhecimento acelerado por alguns agentes tóxicos. Um deles é o cigarro, outro é a exposição solar. Então, o sol ele aumenta o envelhecimento cutâneo por uma alteração das fibras de colágeno e também por alterações citogenéticas que vão gerar manchas, manchas senis. Então, tanto eu posso ter pacientes com leucodermia, que são alterações de manchas embranquecidas, manchas hipocoradas na pele, como eu posso ter também mais manchas hipercrômicas. É possível também ter a ceratose seborreica, que são lesões acastanhadas mais verrucosas, que são causadas pelo sol. E algumas delas podem ter alterações pré-neoplásicas, que é a ceratose actínica, onde essa hipercromia tem algumas áreas assimétricas embranquiçadas. Eu vou avaliar também na pele sinais de carência nutricional, as regiões de pregas da boca, quelite angular. Na avaliação da pele eu também posso ver sugestões de maus tratos, através de ver arranhões ou manchas de equimose mais profundas, maiores. E também vou avaliar a higiene do paciente. Nos dados vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, respiratória e temperatura. Eu vou já explicar um pouco das particularidades do idoso. Então, em relação à pressão arterial, o idoso ele tem alterações bem mais frequentes do que os jovens. Por exemplo, o idoso ele tem uma chance maior de ter hipotensão postural. O que é a hipotensão postural? É a queda da pressão arterial sistólica de 20 milímetros de mercúrio e ou a queda
da pressão arterial diastólica de 10 milímetros de mercúrio. Isso quando o paciente sai da posição supina, totalmente deitada, para ortostase. Então, o ideal é avaliar a pressão do paciente nas duas posições. Deixo o paciente deitado, faço a aferição da pressão, eu vou deixar o manguito na mesma posição, no mesmo local, o paciente se levanta, eu dou um intervalo de 4 minutos e faço a aferição novamente do paciente com o manguito no mesmo lugar. E aí eu vejo se há uma alteração da pressão sistólica e diastólica, conforme eu falei anteriormente. Se eu suspeitar muito, o paciente tem história de cair ao se levantar, de ter uma lipotímia, escurecer a vista, eu faço mais vezes. Então, esses pacientes, eles têm um risco maior de quedas. E isso é extremamente grave e perigoso. Então, a aferição de pressão deitado em pé é uma prática extremamente recomendada nos pacientes idosos. As causas são neuropatia autonômica, então todas as doenças que causam a desautonomia, como na doença de Parkinson, como pacientes que têm diabetes, doenças neurológicas, é interessante que se faça essa aferição. Pacientes que usam muitos medicamentos, principalmente medicamentos antihipertensivos e diuréticos, eles também têm mais risco de hipotensão postural. É importante verificar a frequência cardíaca deitada e em pé, porque para cada 1 milímetro de pressão que diminuir na ortostase, deve haver um aumento de um batimento cardíaco na frequência. Então, quando eu tenho uma hipotensão postural e não há esse aumento da frequência cardíaca para tentar compensar essa queda de pressão, essa hipotensão postural ela é mais grave, porque tem uma resposta cardíaca que não acompanha a queda de pressão. Então, um paciente que tem muito mais risco, que tem já uma desautonomia. Ele tem uma resposta, uma bradicardia inibitória, ele tem uma resposta bradicárdica inibitória. Então, um paciente que pode, inclusive, dependendo da gravidade dessas hipotensões e quedas, precisar de marca-passo. O idoso, ele também tem mais hiato auscultatório. Nós temos os sons de Korotchkov na ausculta da pressão arterial. E pode o intervalo do primeiro para o segundo ser grande. E se o médico não insuflar acima desse intervalo, ele pode acreditar que a pressão é menor do que na realidade é. Isso acontece porque o idoso tem uma maior rigidez arterial, ele tem mais placas ateroscleróticas. Isso acontece principalmente com idades mais avançadas, pacientes com mais de 80 anos, pacientes do sexo feminino, pacientes que têm doença carotídea, doença aterosclerótica e pacientes que têm uma estenose aórtica. Os pacientes idosos também têm, com maior prevalência, pseudohipertensão. A pseudohipertensão é uma superestimação da pressão arterial pelo esfigmomanômetro, que não é verdadeira ao comparar com a pressão de fato intraarterial. Isso pode acontecer também pelo enrijecimento da artéria braquial, que impede que essa artéria seja comprimida pelo manguito. Quando há a pseudohipertensão, eu vou poder verificar um sinal chamado sinal de Osler. O que significa esse sinal? Como que eu obtenho esse sinal? É quando a pressão arterial está alta, eu continuo palpando o pulso da artéria, mesmo depois de eu deixar de auscultar o som. Então, isso acontece porque essa artéria não colabou na insuflação do manguito. Então, eu tenho que ter cuidado, porque eu posso aumentar os antihipertensivos e não ser necessário.
Então, na pressão arterial, eu tenho que ter o cuidado de ter diferentes tamanhos de manguito para adaptar para cada tipo de paciente. Para eu fazer essa adaptação, eu preciso saber a circunferência braquial desse paciente. Vocês vão ver na avaliação nutricional como que se faz a circunferência braquial, mas eu vou também explicar aqui na aula. Então, eu preciso avaliar o ponto médio do braço do paciente. A forma de eu ver esse ponto médio é calculando através da distância do acrômio para o olecrano. Eu preciso que o paciente fique com o braço e antebraço flexionados com um ângulo de 90 graus. Então, eu coloco a fita métrica no acrômio do paciente e pela face posterior do braço, eu faço a aferição até a extremidade, o ponto maior, mais distante do olecrano. Nesse momento, eu vejo a distância e divido por 2 e marco esse ponto como ponto médio. Peço para o paciente estender o braço ao lado do corpo e coloco a fita métrica agora no diâmetro da circunferência do braço. Então, primeiro eu procurei o ponto médio com o ângulo do braço e antebraço em 90 graus, para depois eu colocar a fita métrica ao redor do braço do paciente e ver de fato qual é a circunferência braquial. Então, eu vou verificar qual é a largura do manguito e vou utilizar uma tabela padrão para adequar a largura do manguito para a circunferência do braço. Então, muitas vezes o paciente é muito magrinho e eu tô com um manguito que não está apropriado, está maior do que a circunferência do braço. Então, o manguito fica frouxo. Outras vezes o paciente é obeso e eu não consigo fechar adequadamente, nem consigo comprimir adequadamente o braço desse paciente obeso. Então, a pressão dele vai ser subestimada. Aferição do pulso. Então, como eu já falei, eu vou avaliar a frequência cardíaca, tanto na posição deitada como na posição em pé, para ver se há essa adaptação na posição ereta. Então, como eu disse para vocês, que para cada 1 milímetro vai aumentar, para cada 1 milímetro de mercúrio que baixar, vai aumentar um batimento por minuto, né? Em média, a frequência cardíaca na posição ortostática vai aumentar de 6 a 12 batimentos por minuto. O idoso, ele tende a ter uma frequência cardíaca menor, porque com o envelhecimento há uma diminuição dos receptores adrenérgicos. Além de diminuir o número de receptores, há também uma menor sensibilidade desses receptores adrenérgicos. De forma que os pacientes idosos, quando se submetem a um exame de esteira, muitas vezes não se chega a uma frequência máxima nem submáxima, por conta dessa falta de resposta desses receptores. Então, da mesma forma, o paciente sob estresse metabólico ou estresse infeccioso, muitas vezes ele não fica taquicárdico como um jovem. Então, se recomenda que se considere uma frequência cardíaca menor como taquicardia para um idoso. Então, por exemplo, o Tratado de Geriatria recomenda que a gente tenha como um batimento, uma frequência de 90, já para um idoso, uma frequência aumentada. Frequência respiratória, o ideal é que eu faça uma aferição durante 1 minuto e que eu não deixe o paciente perceber que eu estou contando a respiração dele. Então, eu posso fazer a ausculta cardíaca e prestar atenção na respiração dele para contar. Também, pelo menos, dependendo da circunstância,
eu posso reduzir esse tempo para 30 segundos, mas não menos do que isso, tá? Porque pode haver um padrão irregular da respiração e 15 segundos, como se costuma fazer para a frequência cardíaca, não é o suficiente para a frequência respiratória. Em média, a frequência respiratória do paciente está entre 10 a 14 respirações por minuto. Então, além de contar o número de respirações por minuto, eu tenho que observar o padrão respiratório. E uma frequência acima de 20 está elevada para o idoso. Aqui a gente precisa lembrar que o idoso ele tem uma mudança também na força da caixa torácica. Então, ele tem uma tendência a ter um volume expiratório residual maior, né? O idoso retém mais ar, ele não esvazia tão bem o pulmão como um paciente jovem. E também ele tem talvez uma caixa torácica mais rígida e tem uma probabilidade de ter uma fadiga respiratória com maior frequência do que um jovem. Então, quando um paciente idoso está taquipneico, a urgência de se resolver aquele problema é maior, porque esse paciente ele tem mais risco de entrar em insuficiência respiratória do que um jovem. Então, vamos falar dos padrões respiratórios agora. Vou falar rapidamente. Primeiro, a respiração de Cheyne-Stokes. Então, aqui eu tenho o padrão de Cheyne-Stokes no gráfico de cima e embaixo comparando com o gráfico normal. Então, a respiração de Cheyne-Stokes, ela se caracteriza por um momento, uma fase de apneia, seguida de incursões inspiratórias que vão progressivamente se tornando mais profundas, atingem um máximo, começam a reduzir, a ter uma nova pausa e uma nova apneia. Então, esse padrão não é um padrão regular, como você vê aqui no gráfico de baixo, de uma respiração normal. O Cheyne-Stokes acontece em situações de apneia do sono, em pacientes com insuficiência cardíaca e também em pacientes com doenças neurológicas. O segundo padrão, respiração de Biot. Então, na respiração de Biot, você tem a apneia, seguida de movimentos inspiratórios e expiratórios que são anárquicos, tanto em ritmo como em amplitude. Então, é uma respiração bem desorganizada. Acontece em lesões neurológicas, principalmente no bulbo, que é a região de centro de regulação do ritmo respiratório. Respiração de Kussmaul, uma respiração bem ruidosa, uma respiração sofrida. Você tem inspirações ruidosas seguidas de apneia em expiração, expirações ruidosas e apneia de expiração. Acontece na acidose metabólica, e principalmente o maior exemplo é a cetoacidose diabética. Temperatura. Então, eu vou utilizar o termômetro, né? Eu posso utilizar tanto um termômetro de mercúrio como um digital. A região preferencial de aferição é a axila. Eu tenho que me preocupar com a higiene, lógico, da axila do paciente, como também do termômetro, né? Mostrar para o paciente que eu limpo esse termômetro depois de aferir e antes de aferir. E é necessário que eu deixe o termômetro por pelo menos 3 minutos, o ideal 5 minutos. Com a idade há uma alteração da termorregulação corporal, né, que acontece no hipotálamo. E a temperatura ela não tem uma oscilação tão grande como tem, por exemplo, numa criança e num adulto jovem. Então, muitos autores recomendam que eu tenha uma temperatura basal do paciente e avalie se há um aumento dessa temperatura basal em torno de 1 grau Celsius. Então, eu posso ter um paciente com uma pneumonia sem uma temperatura elevada. Então, eu preciso ver se houve uma alteração de 1 grau. Muitos desses pacientes com quadros infecciosos estão internados e a enfermagem pode fazer uma curva térmica e eu avalio essa oscilação da temperatura.
Exame da cabeça e do pescoço. Então, eu vou avaliar se existe alterações do tamanho do crânio, deformidades. O paciente já teve algum TCE, já precisou de alguma cirurgia de crânio. Existem doenças também que alteram o tamanho do crânio, né? Como, por exemplo, a acromegalia, onde eu vou ter extremidades aumentadas do queixo, da testa. Doença de Paget, onde há uma alteração no metabolismo ósseo e há algumas áreas de calcificação e aumento de densidade de depósito de cálcio e pode gerar deformidades. Orofaringe, eu vou avaliar as condições dentárias desse paciente, né? Se ele tem uma boa higiene dentária, lembrando do risco maior de pneumonia e também de endocardite em pacientes que têm uma saúde precária. As próteses são fixas, se são móveis. É interessante retirar as próteses para avaliar a cavidade oral, porque próteses mal ajustadas geram pequenos traumas e isso é risco para câncer de boca. Inclusive, eu posso ter pacientes já com neoplasias em regiões de boca que só serão visíveis se eu retirar a prótese. Vou avaliar a língua do paciente também, ver se tem uma boca seca, se tem uma diminuição na salivação, algo que chame atenção para eu pensar em uma doença de Sjögren. E também ver a questão de atrofia de papilas, língua geográfica, alterações que a gente pode ver na língua. No pescoço, vou palpar a tireoide, procurando alguma nodulação, ou sinais também de tireoidite, de inflamação. Muito importante no idoso fazer a ausculta e palpação do pulso carotídeo. Então, lembrar que idosos têm mais doenças ateroscleróticas, os vasos podem estar mais duros e também pode haver placas de colesterol com obstrução do fluxo carotídeo. E se essa obstrução for importante, eu posso auscultar um sopro na carótida. Então, a oftalmoscopia é interessante, né? Quando a gente pensar principalmente em edema de papila, porque ou então uma atrofia, né, de nervo óptico, porque as outras retinopatias, elas são do especialista, do oftalmologista. Infelizmente, no idoso é mais difícil de visualizar fundo de olho por conta da catarata, do cristalino opacificado. Otoscopia, como eu já falei, eu posso visualizar eczema, eu posso visualizar inflamação, infecção, posso ver uma otite média, ver se tem alguma lesão do tímpano, alguma ruptura de tímpano, rolha de cerúmen. Vamos para o tórax, então vou avaliar alterações da caixa torácica, né? Vou ver se existem alterações do tipo tórax em barril, né? Que é bem típico de pacientes enfisematosos. Nas mulheres, também nos homens, avaliar a região das mamas, né? Então fazer inspeção, estática dinâmica, palpação, procurando lesões sejam sólidas ou císticas e avaliar o risco, né, para encaminhar para o mastologista. Lembrando sempre que a mamografia é um screening que é mais sensível que o toque, né, que a palpação. No idoso, o ictus cordis muitas vezes é difícil porque há um aumento do diâmetro antero-posterior do tórax. As bolhas podem ser hipofonéticas e um dado extremamente importante é que a quarta bolha, a B4, é muito frequente com a idade e não tem significado patológico. Da mesma forma, um sopro ejetivo de baixa intensidade ou um estalido protossistólico também são comuns por calcificação das válvulas, endurecimento das válvulas e não tem significado patológico, certo? Sopro sistólico no foco mitral também é muito comum e pode não ter nenhum significado patológico. Já a terceira bolha, geralmente precisa ser descartada que haja uma insuficiência cardíaca.
No exame do abdômen, a gente tem que se lembrar do trajeto da aorta abdominal, né? Então, com o envelhecimento também aumenta a probabilidade de dilatações, aneurismas de aorta abdominal, principalmente nos pacientes fumantes, e também estenoses, né? Então, eu preciso palpar, vejo se esse pulso da aorta abdominal é palpável, é importante, ver se tem sopro. Lembrando que pacientes muito magros, eu posso ter uma aorta palpável sem ser doença. Região suprapúbica, eu vou palpar, né, ver se tem alguma alteração, alguma massa. Também vejo a questão de bexigoma, né, pelo volume urinário. Se o paciente está tendo dificuldade de esvaziar a bexiga, pode ser que eu veja um bexigoma por uma hiperplasia de próstata. E também vou fazer a ausculta dos movimentos peristálticos do intestino, vou palpar para ver se eu vejo as bordas, né? Se eu sinto as bordas do fígado, se são rombas, se são finas, se tem alguma massa, algum tumor. Vou avaliar espaço de traube, se está livre ou ocupado, igual a um adulto jovem, como vocês já aprenderam no segundo semestre. Se houver suspeita de fecaloma, eu preciso fazer um toque retal. Então, no toque retal, eu já posso ver se existe alguma massa, algum tumor que dificulta o esvaziamento retal. E também, se tiver um fecaloma, através do toque retal, eu vou poder extrair, né, quebrar esse fecaloma para fazer uma lavagem intestinal. Nas extremidades, eu vou avaliar as articulações, os membros. Lembrando que os idosos têm mais doença osteoarticular degenerativa. Nas mãos eu posso ver os nódulos de Eberden, que são distais, nas interfalanges distais, que são típicos de osteoartrose, e os nódulos de Bouchard, que ficam nas interfalanges proximais. Então, se eu tenho deformidades nas interfalanges distais, eu vou pensar muito mais em osteoartrose, assim também como nas proximais. Já na artrite reumatoide, as deformidades elas costumam acometer de uma forma mais grave, mais deformante, né? E os sinais inflamatórios vão estar mais presentes na região de púneo e na região metacarpofalangiano. Se a dor for mais nas interfalanges, eu vou pensar mais em osteoartrose. E na artrite reumatoide costuma ter uma simetria. Eu vou sentir o calor, a dor, pode ter o edema, o paciente referir rigidez de movimentos por conta desse edema, e vai ser mais metacarpofalangiano e púneo e simétrico nas duas mãos, nos dois púneos. As deformidades da artrite reumatoide podem ser pescoço de cisne, botoniere, desvio ulnar dos dedos, e eu vou mostrar aqui alguns casos para vocês verem. Então, eu vou avaliar também nas extremidades sinais de inflamação, né, celulite, isquemia, principalmente em regiões de membros inferiores. Vou palpar os pulsos periféricos, então nos pés eu vou palpar o pulso pedioso, pulso tibial posterior e ver se são simétricos nos dois pés. Então, pacientes que têm doenças ateroscleróticas periféricas em regiões de artéria popliteal, artéria femoral, artéria ilíaca, poderão ter alterações em níveis diferentes desses pulsos. E aí eu vejo se os membros estão frios, se tem cianose, presença de varizes, né, os vasos, se são pequenas varizes de fino calibre, se são de grosso calibre, se tem dermatite ocre, que é aquele escurecimento da pele por haver extravasamento de hemoglobina para a derme. E também vou avaliar o trofismo muscular, né? São um paciente que tem as panturrilhas bem magras, sarcopênicas, ou se tem um trofismo normal. No exame neurológico entra cognição, pares cranianos, motricidade, sensibilidade e equilíbrio,
que é um capítulo à parte, né, que vocês já viram nesse semestre. Então, lembrando que dependendo, né, da queixa do paciente, pode ser necessário o exame neurológico. Muitas vezes esse paciente idoso, ele não tem mais condições de ir até o consultório, até o ambulatório, ou por problemas de mobilidade grave, ou por doenças crônicas degenerativas avançadas, como um quadro de demência avançado, AVC com sequelas graves, doenças neoplásicas também avançadas. Então, pacientes acamados, eles podem necessitar de uma avaliação no domicílio. Então, qualquer situação física ou mental que impeça a ida do paciente ao consultório, pode ser necessária uma visita domiciliar, né? No domicílio, na visita domiciliar, existem algumas vantagens que podem ajudar o paciente. Então, uma delas é que é possível avaliar as condições do ambiente, as adaptações. Pode-se observar como é o estado funcional desse paciente, como é a interação dele com os familiares e cuidadores, e eu posso também tentar intervir nessas situações. Então, lembrando da segurança do ambiente, o paciente tem que ter uma boa acessibilidade, né? Um local onde ele possa circular sem perigo. Paciente que é mais frágil, com risco de quedas, tirar os tapetes soltos, né? O piso, deformidades, não tenha irregularidades, degraus batentes para que ele não tropece, evitar soleiras em portas, que é muito comum em casas mais antigas do interior, muito cuidado com piso molhado, evitar encerar o piso. Iluminação apropriada, né? Pensar sempre na circulação noturna desse paciente, se ele precisar ir no banheiro, ou ter sensores de luz, ou então interruptores de luz próximos à cama, uma lanterna, ou então deixar uma luz acesa para que ele não fique no escuro ao se levantar na madrugada. Pensar nas maçanetas da porta, que o ideal para o idoso é que sejam aquelas do tipo alavanca, né? Aquelas que são circulares em rodinha, muitas vezes são difíceis de abrir. Então, a porta tem que ter um vão livre de no mínimo 80 centímetros. As alturas das cadeiras, da mobília, tem que ser entre 42 a 45 centímetros, né? O paciente tem que estar sentado com os pés no chão e um ângulo da perna com a coxa de 90 graus, para que ele tenha mais segurança e tenha uma condição melhor para se levantar sem ajuda. Em locais que tem vidros, portas de vidro, é interessante que haja uma sinalização para o paciente não se bater no vidro por não perceber que ele estava ali. Portas de correr, fáceis de manusear. Então, no banheiro, também se lembrar da maçaneta sem alavanca. Se o paciente tiver comprometimento cognitivo, demência, é interessante tirar a chave do banheiro, não deixar o paciente se trancar, deixar sempre a porta só encostada. Tenho que pensar na acessibilidade desse paciente até a pia, que ele alcance de forma adequada a torneira. Pensar na altura também do vaso, como eu já falei, né, de 43 a 45 centímetros. Se esse vaso for muito baixo, eu preciso colocar um elevador de vaso sanitário. Barras de apoio podem ser na lateral ou na frente do paciente para ajudar ele a se levantar. Acionamento da descarga numa altura máxima de 1 metro. Dentro do box do banheiro, barras de apoio. Pode ser necessário um banco articulado ou uma cadeira firme para o paciente se sentar para lavar os pés ou para enxugar os pés, para que ele não fique no apoio unipodal para poder fazer a higiene dos pés. E o piso ou um tapete antiderrapante na região do box do banheiro, porque é uma região que vai ficar escorregadia por causa do sabonete ou do shampoo. Nas visitas domiciliares, eu posso avaliar se esse ambiente está adequado para o paciente.
Na hora de examinar o paciente, se lembrar da privacidade do paciente, pedir para as pessoas saírem, né, para ele ficar à vontade. No local onde for avaliar o paciente, evitar rádio, televisão, sons ligados, ou um local onde as pessoas estão falando, que vai atrapalhar a escuta, vai atrapalhar a atenção do médico e do paciente, né? É interessante ter um momento a sós com esse paciente, se lembrar de levar as fichas de anotação, não perder o foco da consulta com muitas conversas, com lanches, levar todo o material necessário para fazer uma avaliação bem feita, levar os receituários, né? É interessante andar talvez com alguns medicamentos mais importantes. E o cuidado também, né, em relação à localização, à segurança dessa visita domiciliar. Muito obrigada pela atenção de todos. Complementem essa aula com o estudo do capítulo de exame físico do idoso no Tratado de Geriatria.